Capítulo 6. Entropia psíquica. O que é entropia? Em termos de física, entropia é uma desorganização, uma perda de energia. Se nós temos um restaurante com suas mesas e cadeiras, se não houver nenhum trabalho, isto é, a colocação de energia na organização do ambiente, a tendência natural é que as mesas e as cadeiras fiquem distribuídas aleatoriamente, fiquem totalmente desorganizadas. Isso é o que se chama entropia em termos de física, uma perda de energia ao longo do tempo, uma desorganização. O contrário é a negentropia, é a organização. Para que haja organização é necessária a colocação de força de trabalho, de uma inteligência de energia, ou seja, que se gaste energia para se organizar. Em termos psicológicos, essa é a explicação que as pessoas procuram há tanto tempo do porquê elas tendem a pensar negativamente. A tendência é pensar negativamente e não positivamente. A explicação é a entropia. Tudo no universo físico tende para a perda de energia, para a entropia, a desorganização. Se a mente da pessoa é composta de átomos, então ela está inserida nas mesmas leis de física do resto do universo. Se a pessoa, a consciência, não coloca um controle, uma organização, se não gasta energia organizando a própria mente, qual é a tendência? Descambar para a perda de energia. A desorganização, isto é, os pensamentos negativos. O normal, se não houver uma força, uma inteligência que gaste energia organizando, controlando, a tendência é, inevitavelmente, cair nos pensamentos negativos. Vamos dizer, o normal é a desorganização, é o pensamento negativo e todas as suas consequências. Como a consciência atrai exatamente o conteúdo que ela mesma tem, qual é o resultado? Mais caos na vida da pessoa. É por isso que pensamentos negativos criam situações negativas. Se deixar correr sem pôr controle em cima, a tendência é o caos absoluto com problemas de todas as ordens, mentais, emocionais, etc. Todos os problemas aumentarão se não houver algo que controle, que ponha energia e inteligência, e que administre a entropia. Bem administrada, ela inverte e passa a ser uma entropia positiva. Portanto, é inevitável que todo ser consciente precise gastar tempo e energia controlando a sua mente. Não existe nenhum estado utópico ideal em que nenhum ser precise controlar a sua própria mente, quer dizer, em que a pessoa tenha chegado a um estágio X nirvânico, como se fala, e ela não precise mais cuidar dos próprios pensamentos, não precise administrar o que pensa. Isso não existe. Toda energia tende a perder energia. Tudo tende a perder. É uma entropia. Portanto, todo ser, toda consciência também está inserida nessa dinâmica. Qualquer pessoa precisa manter esse autocontrole, o chamado controle emocional, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, todos os dias do ano. Nunca sua mente entrará de férias e você não precisará mais se preocupar com ela. É lógico que quanto mais a pessoa evoluir, mais autocontrole ela tem. Digamos que fica mais fácil ela administrar o estado da sua mente. Ela possui como se fosse um piloto automático. Um sensor que alerta quando entra um pensamento negativo, imediatamente já é transformado em um pensamento positivo. É cancelado o pensamento negativo e põe outro positivo no lugar, qualquer que seja. Como se fala no mundo esotérico para aquele pensamento negativo, repete-se: cancelado, cancelado, cancelado. É inevitável fazer esse trabalho a vida inteira. Não existe outra forma que não seja gastar energia no autocontrole. Se deixar a mente vagar ou devagar, inevitavelmente depois de um tempo X, pouco tempo, ela descamba para os pensamentos negativos de perdas, desastre, assalto, falência, doença, de tudo, todas as possibilidades, as infinitas possibilidades de problemas. A mente começa a pensar nos problemas. Por quê? Porque é uma desorganização da mente. Isso é o caos. É aleatório. A pessoa começa a ter, como se diz, 70 mil pensamentos dia e 70 mil pensamentos caóticos, sem ordem, sem organização, sem foco, descambando em todo tipo de preocupação sobre problemas que ainda não existem. E como tudo que está na consciência é atraído, inevitavelmente pela frequência da própria consciência, adivinhem o que acontecerá mais cedo ou mais tarde na vida dessa pessoa? O caos, inevitavelmente. Aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Lembram? Isso é até um versículo da Bíblia. Aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu. Isso não é coincidência. É pura física. Se você
teme, está atraindo aquilo e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, aquilo acontecerá por atração de frequência. Agora, como a pessoa deixou aquilo que eu mais temia flutuar na sua mente e ela elaborar esse medo por quanto tempo? Porque quando entra um pensamento negativo ele pode ser cancelado imediatamente e não criará nenhuma atração, pois não dá tempo. Mas, se você começar a pensar, analisar o pensamento negativo que entrou, pronto, você começa a elaborar as possibilidades daquilo acontecer e vem os sentimentos de medo, pânico, preocupação, ansiedade, etc. Quanto mais emoção tem, mais energia coloca no pensamento e mais depressa ele é criado. O que cria não é a mente. O que cria é a emoção, a energia, emoção. Portanto, visualizar, como se diz, é ótimo. Você dá a forma, por exemplo, do carro que você quer, mas esse carro não aparecerá nunca. Só aparecerá quando se colocar energia. Quando houver o desejo, sem ansiedade, sem preocupação, sem pressão, porque já é um trabalho da mente. A mente é que cria a ansiedade, ela que faz toda a desorganização. Se a pessoa pensar e soltar, e também parar de pensar, ela cria aquilo sem problema nenhum. Um pensamento cria a realidade, um pensamento, sentimento cria a realidade. É simples. O que não pode é ficar elaborando a dúvida, a negatividade, porque aí cancela tudo. Portanto, entropia psíquica é da mais extrema importância. O ser humano entender. Quando isso for entendido pela humanidade, todos os problemas estarão resolvidos, pois os problemas são criados pelo caos mental das pessoas. Se puserem organização e racionalidade nos pensamentos, criarão somente algo racional, organizado, bom, benéfico, benevolente, etc. Mas, para isso é preciso controle da mente 24 horas por dia. Não há como fugir. Não há como falar, não, um dia não. Precisarei mais me preocupar com a minha mente. Isso não existe. Pela eternidade afora, todo ser precisa vigiar os seus próprios pensamentos. Quanto mais foco coloca no bem, mais fácil fica fazer isso. É a própria essência da evolução. Quanto mais evoluir, menos está preocupado com as questões materiais da existência. Quanto mais confia, mais possui certeza. Então ele não tem mais fé, tem certeza, conhecimento. Fé é uma necessidade. Quando não se tem conhecimento, aí precisa ter fé. Você vai fazer um negócio com um desconhecido. Você não conhece, precisa confiar para fazer o negócio, isto é, você precisa ter fé nele para fazer o negócio. Como você não o conhece, o que faz? Vai ao cartório e um cartorário, ou alguém lá faz um documento e embaixo escreve, dou fé, e assina, dou fé. O cartório dá fé porque você não tem fé no sujeito com quem fará o negócio. Não tem fé porque não o conhece e precisa de alguém que lhe dê fé. Se você tiver um amigo ou conhecido que lhe fale, pode fazer negócio com ele que eu garanto você ganhou a fé do amigo. Porque o amigo tem fé no desconhecido, mas você não tem, então você ganhou a fé do amigo. Agora passa a confiar porque alguém o apresentou a você como, às vezes, não há nenhum amigo que conhece a terceira parte, você vai ao cartório e o cartório dá fé. Isso, quando não se tem conhecimento. Quando você conhece não existe mais fé, existe certeza, tem conhecimento. É por isso que quanto mais a pessoa evoluir espiritualmente, menos fé ela precisa ter. É um paradoxo, mas é assim. Se você tem conhecimento direto do fato, não precisa ter fé, você tem certeza absoluta. A fé é algo subjetiva. É quando não se tem, digamos, nenhuma percepção sensorial, quer dizer, acredita-se no desconhecido, no que não se vê. Você não vê, não pega, não sente, não cheira como a maioria das pessoas em relação ao mundo, ao lado espiritual. Elas têm fé porque não estão vendo nem tocando o lado espiritual, têm fé naquilo que não vem. Acreditam em alguém que escreve, que fez depoimentos e falou que existe. Eu vi, eu vivenciei, é assim. Assim você tem fé naquele que falou ou escreveu, etc. O intermediário, porque você não tem o contato direto. Caso você tivesse o contato direto, acabava o problema de precisar emprestar ou ganhar fé de alguém. Você mesmo teria o conhecimento e a certeza. Portanto, acaba o problema de ter fé é certeza. Isso é extremamente importante. Na prática é simples, porque é algo que qualquer pessoa pode entender o que é a entropia, a perda de energia, a desorganização. Toda pessoa sabe que se não controla a própria mente, sua tendência é descambar para pensar negativamente. Isso é a experiência diária normal da humanidade. Este caos social que é o planeta Terra é fruto dessa total
falta de controle emocional, a realidade nua e crua das pessoas, como perder emprego, não conseguir trabalhar no emprego que está e trocar de emprego erradamente, sair de onde está bem e ir para onde ficou mal. Todas essas questões são pura falta de controle mental, de controle dos seus próprios pensamentos. Ficam na expectativa do pior. Se seu parente demora a chegar em casa, qual é o primeiro pensamento? Ai, foi morto, atropelado ou foi assaltado, está no necrotério ou no hospital ou na delegacia. A pessoa começa a ligar para todos os hospitais, necrotérios, etc., procurando o fulano. Praticamente ninguém pensa que a pessoa está bem e daqui a pouco vai chegar, pronto, e para de pensar nisso. Seria muito fácil fazer isso se a pessoa tivesse uma simples atitude. Entrego nas mãos de Deus, do todo. Bastaria isso para resolver, acalmar-se. Está tudo em paz, está tudo em ordem. Está entregue, pode dormir que está entregue. Pois é. Só que fazer isso, entregar nas mãos de Deus, exige ter confiança em Deus, ter fé em Deus. E temos um problema. Qual é a visão, a concepção, o conceito que a humanidade tem de Deus? Na prática diária temos inúmeros deuses milhares. Na Índia, estima-se em 30.000 deuses. A história da humanidade mostra que quando um grupo adquire poder suficiente, ele ataca o outro grupo, do outro Deus e vice-versa, e todos pelo planeta afora fazem a mesma coisa. E isso desde que os humanos desceram da árvore até os dias atuais. Vocês conhecem bem a história colocada nas palestras sobre aquelas ilhas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. A Marinha Americana explodiu bombas atômicas. Os nativos até hoje destas ilhas cultuam um oficial americano como um deus devido ao poderio que ele demonstrou. Não sei a razão que foi canalizado na pessoa dele, mas é necessário haver alguém. Pegaram um determinado oficial e passaram a usar o nome dele como se fosse a divindade devido à demonstração de força ao explodir uma bomba atômica perto da ilha onde ficam, no sul do Pacífico. Imaginem se na Amazônia explodissem uma bomba atômica, o que os indígenas pensariam sobre a pessoa que é capaz de explodir essa bomba? Há também aquele caso em outra ilha do antropólogo, que apresentou um filme e a partir de então as pessoas passaram a acreditar que o personagem do filme era um deus. É cultuado como um deus. Não é o ator, é o personagem. A criação de deuses pela humanidade é algo banal. Imaginem a seguinte situação: daqui a muito tempo os humanos adquiram a capacidade de viagem interestelar. Serão capazes de sair da órbita do Sol e chegar até outro planeta, outro sistema solar. Digamos que cheguem com uma nave grande em algum lugar nesse planeta hipotético e lá os hominídeos tenham acabado de descer das árvores. Se os humanos hoje já fazem clonagem, imaginem daqui a X tempo quando forem capazes de fazer esse tipo de viagem. Para eles seria banal manipular o DNA para o que quisessem. Muito bem. Temos lá uma quantidade enorme de hominídeos andando bípedes e chegam os astronautas terrestres com todo o conhecimento tecnológico. Só o conhecimento tecnológico. Se hoje pegássemos um grupo de humanos e colocássemos em um planeta desse tipo que estou apresentando, em que os habitantes acabaram de descer da árvore, o que aconteceria? E hoje há uma tecnologia já sofisticadíssima. Não é questão de mais tempo ou menos tempo, porque a barbárie é a mesma. É questão de consciência. O planeta Terra, há não sei quantos milhares de anos bárbaro. Hoje bárbaro. No futuro, ou a evolução espiritual ou é a barbárie. Que é o quê? O uso da força pura e simples. Poder com o uso da força por meio da força. A única coisa que importa, poder. Voltemos ao planeta. Um grupo grande de humanos. Uma nave enorme desce lá. O que os hominídeos pensam? Daquilo? No início nada, porque eles ainda têm uma consciência de símios macacos. Daí os humanos com todo o conhecimento tecnológico, biológico, genético, etc., resolvem fazer umas experiências, umas mutações, aperfeiçoamentos, umas melhorias nos hominídeos. Decidem criar uns operários especializados, fazendo determinadas mutações, ou implementações ou melhorias nos hominídeos. Teriam pessoas para trabalhar de determinada forma com mais habilidade para isso ou aquilo. Assim podem administrar geneticamente aquela diversidade de hominídeos que eles têm na mão lá no planeta. Só que o planeta é grande e os astronautas são poucos. Vocês sabem, onde há humanos há disputa de poder.
em uma nave ainda estão sob certo autocontrole porque deve haver, certo? Chefia, hierarquia, os militares, etc., a certa organização. Mas depois que toda essa equipe desce no planeta que é gigantesco, imagine um planeta do tamanho do planeta Terra para algumas centenas de pessoas, o resto são hominídeos, algumas centenas de astronautas obedecendo a uma hierarquia. O que eles fariam? Ficariam todos no mesmo lugar? Claro que não. Fazendo uma analogia com a Terra, dão um pedaço da Ásia para os astronautas, a África a outros, a Oceania a outros, a América do Norte, a América do Sul, é distribuído. Cada um ganha um pedaço grande para tocar sua vida. Um grupo de astronautas, como são centenas, uns 30, 40, vão para determinado lugar, 40 ou 50 para outro e assim por diante. E temporariamente, o chefe de tudo naquele planeta é o chefe da nave, é o chefe dos astronautas, o chefe da missão. Assim, por um tempo, há certa paz porque há um chefe. As experiências genéticas são feitas nos hominídeos e passam a ter as características que são colocadas nos seus genes. Ficam muito parecidos, digamos, esteticamente com os astronautas. Porque é lógico, os astronautas, os geneticistas, não inventarão nada. Eles já têm o conhecimento. Ninguém inventará e transformará um hominídeo em um ser mais poderoso que os astronautas, que os homens que estão lá. Ninguém é louco, como se fala, certo? Se criarem um ser 5 vezes mais forte que um humano, como é que os humanos poderão dominar? Eles farão seres. Esses hominídeos viram humanos, todos com nível de força, inteligência, capacidade abaixo do nível dos astronautas, é lógico. Se o astronauta tem 130, 150 de QI, quociente de inteligência, criarão hominídeos de 70, 80, 90. Hoje em dia já não é a prática, digamos, normal de contratação? Quando um superior faz uma seleção de pessoal e contrata alguém para seu departamento, o que ele contrata? Na prática, pessoas mais inteligentes, mais capacitadas que ele? Não, de igual para menor. Constatei essa prática a minha vida inteira quando trabalhei nas empresas. Sempre se contratava para baixo. Nunca se contrata ninguém que possa ser uma ameaça ao superintendente, ao diretor, ao gerente, seja lá o cargo que for. Sempre é contratado alguém inferior que não ameace o cargo daquele ser que está ali no poder. Isso é a psicologia prática do ser humano, ele contrata para baixo. Bem, os astronautas chegariam lá e fariam algumas transformações nos hominídeos para ficarem inferiores aos próprios astronautas. Criam uma quantidade enorme, é claro, e dão capacidade reprodutiva para os hominídeos. Resultado: os hominídeos começam a se reproduzir. No começo, temos algumas centenas de astronautas, mas logo, os hominídeos já são 50, 100, 200, 500, milhares. Os astronautas passam a ter o seguinte problema: como controlar uma grande quantidade de hominídeos que puseram no planeta, agora transformados. Milhares e se multiplicando. A cada 9 meses mais hominídeos nascem e todos se multiplicando. Num instante a quantidade de hominídeos é extremamente superior aos astronautas. Só existem aquelas astronautas que chegaram lá e centenas de milhares de hominídeos e assim vai. Hoje estamos no planeta Terra com que população? 7 bilhões e 600 milhões e crescendo. Isso sempre foi assim, pois a reprodução é frenética. Muito bem. Que fazem os astronautas em um lugar desses? Qual a solução que encontraram? A velha solução de dividir para governar, isto é, jogar um grupo contra outro. Para os hominídeos do norte desse planeta, aqueles astronautas que estão lá, que ganharam aquela região para administrar, são considerados deuses. Da mesma forma que o oficial americano. Em 1944, 45, 46, 47, virou deus por ter explodido uma bomba atômica num teste. E o outro também que era personagem de cinema. Com esses hominídeos aconteceria algo diferente. Disso, em hipótese alguma, seria a mesmíssima coisa. Se esses hominídeos estivessem todos com 60, 70, 80 ou 90 de QI quociente de inteligência, e os astronautas com 150, 180, esse é o normal de astronauta, e com toda a tecnologia. E os hominídeos com zero em tecnologia, isto é, pedra e pau. Mais nada. Qual a visão de mundo desses hominídeos em relação aos astronautas que estão lá por todo o planeta? São deuses na prática daquele planeta.
Como eles estão distantes cada qual em uma área, e o planeta é enorme, no início não há problema nenhum. Porém, com o passar do tempo a população cresce muito no planeta todo, os interesses começam a se chocar. Vocês sabem quando soltam, quando colocam um grupo de astronautas aqui, o outro ali, daqui a pouco. No momento é a natureza humana, é a competição, o poder, a luta, a guerra, o domínio, a conquista. Em breve, com o passar do tempo, os astronautas também estão se reproduzindo, porque há homens e mulheres astronautas. Há filho de astronauta, neto de astronauta e assim por diante. E todos esses descendentes de astronautas são considerados deuses ou semideuses no planeta todo. Os primeiros astronautas que chegaram ainda tinham certo controle porque havia o chefe da missão. Era mantida certa ordem, mas com o passar do tempo vai se diluindo. Há os filhos, os netos, bisnetos, quer dizer, pessoas que já não conhecem o planeta de onde vieram. Eles estão ali, mas não tem o passado. Começa a disputa de território, a herança. Lembram? Herança. Quando falece alguém, muitas vezes no velório já começa a discussão, as conversas paralelas. A fofoca. A pessoa que faleceu está lá ainda deitada no caixão, no velório, e os parentes já estão discutindo a herança. Os bens ficam com quem? Imaginem se em um planeta distante os descendentes não começariam inevitavelmente a discutir, porque os outros astronautas daquele grupo X ganharam tal região enorme. E nós estamos aqui? Porque eles têm todos aqueles recursos, minerais, o clima favorável, e nós aqui nessa situação? E assim por diante. Isso no planeta inteiro. O que acontece em seguida? Aquele agrupamento de astronautas, os descendentes, entra em conflito, guerra, com um determinado grupo. Na cabeça dos hominídeos o que está acontecendo? O Deus X, o astronauta X, contra o Deus Y, o astronauta Y. É assim que o hominídeo enxerga a situação. É inevitável. Vejam o Pacífico Sul. Se alguém for lá agora e perguntar para eles, verá que é exatamente assim que uma pessoa que não tem o conhecimento abrangente da realidade pensa. É inevitável. Eles começam a ver que o Deus X é contra o Deus Y e o outro Deus, e há vários deuses. Imaginem tantos astronautas se multiplicando, os netos, bisnetos, etc. Quer dizer, há N facções de deuses se digladiando no planeta. Depois de um tempo esses astronautas, eles são humanos, e possuem um tempo de vida X, morrem, e vão ficando os descendentes, e os hominídeos crescendo, se multiplicando, sem parar, aos milhões e milhões e milhões, mas cada um com a sua tribo daquele Deus, o outro com aquela turma do outro Deus, e assim por diante, porque estão espalhados pelo planeta todo. Porém, eles crescem e se multiplicam. E lógico, se ocupavam uma área geográfica pequena. Daqui a pouco estão ocupando uma área maior, depois maior. Ainda, eles vão crescendo e precisam de mais território sempre. O outro grupo está fazendo da mesma forma, ou seja, crescendo, crescendo, crescendo e também precisam de território. Inevitavelmente lá na frente os dois grupos se encontram. Um quer o território que esbarrou e quer o território do outro. O que eles argumentam da guerra? É o Deus X contra o Deus Y. Passam-se milhares, milhares, milhares e milhares de anos e a situação permanece a mesma naquele planeta distante. Depois de milhares e milhares e milhares de anos, continuam se digladiando, o grupo de um Deus contra o grupo do outro Deus. Por que isso mudaria? Se não houver nenhuma ação externa ao planeta, não mudará nada, porque os hominídeos continuam cultuando o seu Deus, e aquele astronauta que chegou lá literalmente tem capacidade absolutamente incompreensível para os hominídeos. Arthur Clarke disse: toda ciência suficientemente avançada parece magia. Qualquer pessoa que saiba manipular a física do universo em um nível mais avançado é considerado um bruxo, mago ou qualquer coisa desse tipo. É por essa razão que o oficial que comandou os americanos e explodiram aquelas bombas de teste, ele, até hoje, é cultuado como um deus. O conhecimento para separar o nêutron do próton no núcleo atômico é algo tão gigantesco, para o hominídeo totalmente fora de compreensão para a capacidade do hominídeo, que só pode pensar que aquele é um ser sobrenatural, além da natureza, além do natural, sobrenatural, o desconhecido, algo muito além. Se hoje fizermos uma pesquisa com as 7 bilhões 600 pessoas que há no planeta Terra e perguntarmos: o que é um átomo? Eu garanto que inúmeras pessoas responderão: não sei o que é isto.
Há gerentes de loja que, quando se faz essa pergunta, respondem: não sei. O que é isso? Ele questiona gerente de loja de shopping: o que é um átomo? Respondem: não sei. Nunca ouvi falar. Isso é para se ter uma ideia. Depois que os humanos explodiram 2.995 bombas, de 1945 para cá, quase 3.000 bombas. Hiroshima, Nagasaki foi em 6 de agosto de 1945. Filmes e mais filmes sobre o assunto e as pessoas. Uma quantidade gigantesca. Não sabem o que é um átomo. Quer dizer, não sabem do que é feita a realidade, do que é feito. Isto aqui, quais são os tijolinhos básicos da existência, como se fala? Não tem a menor ideia. Essa humanidade tecnológica que tem iPod, iPad, tablet, GPS, satélites, etc., toda esta eletrônica, baseada na mecânica quântica e não sabem que existe algo chamado átomo. Imaginem um hominídeo lá atrás naquele planeta em relação aos astronautas com toda aquela tecnologia, com naves que voam e um hominídeo recém-macaco, recém-humano, que olha e vê naves que voam e o astronauta desse. Inevitavelmente a reação é considerar que aqueles seres são deuses. E como eu disse, passam-se os milênios, os astronautas morrem e ficam os descendentes, quer dizer, os humanoides, que eles criaram um grupo aqui, outro ali, outro lá, guerreando sem parar. Praticamente cada grupo pelo seu deus. É lógico que ao longo de todos esses milênios no planeta inevitavelmente aparecerão as concepções, aqueles deuses que querem sacrifícios humanos. De todos os tipos, certo? De bebês, de mulheres, de arrancar o coração dos inimigos, dos prisioneiros e assim por diante. É inevitável. Por quê? Temos este mundo visível, o lado material da existência. Lá no planeta distante é a mesma situação. Há o universo do lado material tridimensional e a próxima dimensão por trás, digamos, de todo o universo. Naquele planeta também há o lado espiritual. E como há o lado espiritual, inevitavelmente existe os seres que optaram pela luz e os seres que optaram contra a luz. E os seres contra a luz fazem toda a sua política em relação aos astronautas, que estão lá porque onde há poder há os seres contra a luz. É inevitável, porque a única coisa que interessa para os seres contra a luz é o poder. O contrário do poder é o amor, a benevolência. É ajudar, não dominar, colaborar, cooperar. É a antítese do lado do poder. Como os astronautas estão no poder por todo o planeta, a influência dos seres negativos, digamos assim, é enorme, é óbvia. Tudo o que puderem fazer para influenciar a mente dos governantes lá do planeta, dos vários grupos de astronautas, eles farão. E jogando ideias na cabeça de todos os astronautas, e dos filhos, netos e assim por diante, e também dos hominídeos. O que é mais fácil ainda. Ao longo do tempo eles induzem os negativos, todo aquele povo do planeta a começar a fazer práticas que interessam aos negativos, isto é matar, torturar, realizar sacrifícios humanos, etc. Tudo que gera medo, dor, pânico, desespero. Esse tipo de energia da dor, morte, alimenta os seres negativos. Eles usam essa energia, que é algo físico, como um alimento para si. Toda energia é algo físico, atômico. Eles não sabem ou não querem, como se diz, viver de luz. Eles precisam usar uma energia mais primitiva, mais condensada. E a forma que encontram é essa: fazer com que os hominídeos guerreiem aos milhões e milhões e milhões. E quanto mais mortes, mais energia vital eles têm para sugar dessas pessoas e todo esse medo, esse sangue e tudo aquilo que há em um campo de batalha. Assim, os negativos ficam exultantes quando há um campo de batalha para sugar todas aquelas pessoas que estão morrendo ali. Os hominídeos, claro que não enxergam nada disso. Não percebem e continuam fazendo suas guerras porque é território contra território, poder. Séculos, milênios se passam. Isso duraria eternamente ou até o final do tempo de vida útil da estrela daquele sistema. Quando aquela estrela se expandir, consome aquele planeta pelo calor e assim termina naquele planeta. Para que essa tragédia não tenha que durar 5 bilhões de anos, por exemplo, desse jeito as pessoas da luz procuram ajudar os hominídeos. Portanto, é preciso haver uma força, uma ação externa que apareça no planeta dessa, digamos assim, para explicar para os hominídeos que as coisas não são bem assim como eles pensam. Vocês já imaginam que é extremamente complicado de ser feito. No meio de toda aquela carnificina precisa aparecer
Um ser que fale justamente o contrário de tudo aquilo que eles acreditam no planeta, o famoso paradigma, o sistema de crenças. Aparecer alguém que diga, gente, não é bem assim. Imaginem o povo do Deus X escutando algo assim, o povo do Deus Y, Z e assim por diante, que não é bem dessa forma. É lógico que a pessoa que faz e fará isso, que está lá para fazer esse trabalho, precisa pisar em ovos, como se diz. Se a pessoa chegar nesse planeta e falar abertamente como é a realidade, em todas as dimensões do universo, quantos minutos essa pessoa permanece viva? Então, é preciso ter extrema cautela e pedagogia para sugerir um pouquinho de luz àqueles hominídeos, um pouquinho de questionamento. Será que questionar só o mínimo indispensável para poder durar X tempo vivo, para poder colocar todas essas perguntas, explicar determinadas questões para algumas pessoas e há um número mínimo de hominídeos capazes de entender. É claro que esses hominídeos, que são capazes de entender, não são de lá, é lógico, eles também são seres da luz que nasceram lá para poder ajudar nesse trabalho. É um trabalho enorme, uma equipe gigantesca, mas é necessário ser semeado com extrema cautela. O que o ser que desce lá no planeta precisa falar para ele cessar a guerra, por exemplo? É óbvio. Se existe o Deus X guerreando com o Deus Y e o Z, H, J, K, o único jeito é chegar e dizer, só existe um Deus. Só existe um Deus. Imaginem a reação de todos os grupos quando este ser falar, não é bem assim. Só há um. É lógico que o ser, por precaução, não pode descer em um planeta e dizer abertamente, gente, o X era um astronauta, de um grupo de astronautas, que chegou aqui vindo de outro planeta. E o Y, a mesma coisa. E o Z também. Imaginem se o ser que desceu nesse planeta falasse algo assim, que a realidade nua e crua foi o que aconteceu lá. Ele não tem a menor possibilidade de dizer isso, pois seu tempo de vida fica menor ainda. Ele precisa de tempo para explicar, certo? Ele não pode falar nada contra, só pode falar a favor do todo. Existe um único. Bom, evidentemente, quando a notícia correr e chegar às instâncias superiores do povo X, do povo Y, Z, H, etc., o ser de luz que está lá passa a ser considerado o sujeito mais perigoso do mundo, e, portanto, o inimigo público número 1. Ele precisa ser eliminado o mais depressa possível e apagado todo o rastro da sua existência neste planeta. E se houver livros dele, queimar todos os livros, todos os documentos, tudo que for possível como se nunca tivesse existido. É isso que farão lá no planeta para que tudo continue como dantes. Todos os grupos continuam com seus territórios e, é claro, querendo expandi-los e entrando em guerra com o território vizinho. Inevitável. É a mesma dinâmica, lembram? Os hominídeos que estavam na árvore lá naquele planeta têm a mesma psicologia, por exemplo, dos chimpanzés terrestres. Os chimpanzés, um grupo que possui determinado perímetro na floresta, o território deles onde se movimentam. Dali a pouco lá na frente há outro grupo de chimpanzés no outro território e, mais cedo ou mais tarde eles colidem. Um chega perto do território do outro. Esses bandos guerreiam entre si e com extrema crueldade. Chimpanzés são capazes de extrema crueldade com outro chimpanzé. Essa psicologia, esse psiquismo, essa emoção, do símio. Chimpanzé porque um bonobo não é assim, mas um chimpanzé daqueles pequenos é desse jeito, é da mesma forma lá no outro planeta. Assim, inevitavelmente é assim que eliminam o ser da luz que foi lá, começa tudo de novo. São necessários milhares e milhares e milhares e milhares de anos, até que vá outra pessoa, depois outra, e assim vai, ao longo da história. E cada um tenta, cada um explica que só existe um Deus. Depois de muito tempo, um dia, com o passar das guerras, e mais guerras e mais guerras e mais guerras lá naquele planeta, o povo começa a se conscientizar e a perceber que a história não é bem assim. A evolução é um processo muito, digamos, normalmente, muito lento porque o poder não muda. O grupo do X está no poder. Depois de não sei quantos milênios, o grupo do Y está no poder e assim por diante. E vão guerreando até que um consiga dizimar o outro grupo. Mas há outro. Quer dizer, qual é o objetivo de todos os grupos? É ficarem sozinhos, dizimarem, exterminarem todos os outros grupos dos astronautas e ficar um único grupo controlando o planeta inteiro, uma facção vencer todas as demais. Esse é o objetivo.
dos descendentes de todos os astronautas que estão lá naquele planeta, e os seres de luz ajudando, orientando, sabendo que lá na frente aquelas pessoas um dia caem em si, como se fala. Normalmente depois de muita dor para a pessoa parar e pensar. Não é com alegria, normalmente é com dor. Se a pessoa está feliz, ela nem pensa que existe o todo. Agora, se a pessoa tem um probleminha, pronto, ela lembra e faz uma série de pedidos urgentes para ser atendido o mais depressa possível. E se não acontece isso, começam as histórias, as reclamações. Ele não escuta, ele não me ouve, e assim por diante. Não é. Desta forma, tudo seria resolvido mais rapidamente se não houvesse o que já foi falado, a atitude da negação. Quando se fala para uma pessoa, seja nesta dimensão ou através de outra dimensão, que a pessoa deve melhorar. Usar este verbo, melhorar, por incrível que pareça, uma grande das pessoas pensam o seguinte: preciso trocar de celular. É inacreditável. Preciso trocar de carro. Preciso de uma casa maior. Isso é o que a pessoa pensa. Sobre melhorar, jamais pensa em melhorar internamente, interiormente e espiritualmente. Esse é o primeiro e único pensamento que vem à mente, varia de pessoa para pessoa. Os aficionados pela tecnologia pensam no celular do último tipo ou a televisão e assim por diante. Mudando, acham que melhoraram. Como? Quanto tempo é necessário para uma civilização evoluir, composta em sua maioria por pessoas com esse tipo de raciocínio? Esta semana foi apresentada na mídia sobre a questão dos indígenas no Brasil. Estão enfrentando enormes dificuldades na demarcação das suas terras. Por quê? Uma grande quantidade de pessoas civilizadas consideram que os indígenas precisam ter casa, carro, apartamento, celular, TV, de plasma, etc. Isto, para os civilizados, é melhorar a vida do indígena. Os indígenas disseram: nós não queremos isto. Não, é a nossa prioridade. Queremos ser livres. O mais importante que existe para nós é a liberdade. Não é um chuveiro de água quente. Portanto, os indígenas no Brasil, e isso deve ser no mundo inteiro, têm o mesmíssimo problema de que estamos falando aqui sobre evolução espiritual. Quando se fala para uma pessoa que ela precisa melhorar, ela pensa em comprar um celular novo. E quando se pensa na situação dos povos indígenas, considera-se que eles precisam ter casa, carro, apartamento. Ninguém, praticamente no mundo civilizado, para pensar que eles têm outra cultura, outra visão de mundo, que eles não acreditam, eles nem sabem e nem querem. Adam Smith. Eles são da filosofia do conhecimento, de John Nash. Nem sabem que existe o John Nash, mas eles sabem que existem, veem o resultado de uma civilização Adam Smith. Eles veem isso e falam: não queremos isto. Queremos ficar do nosso jeito. Queremos ter liberdade. Não precisamos disto. Adivinham? Resultado? Para a demarcação, e deixa-se o tempo passar. E eles ficam reclamando. O que os indígenas podem fazer? Eles falam, tentando conscientizar os civilizados de que eles não precisam e não querem ter o mesmo tipo de cultura que os outros têm, que eles têm a sua própria concepção de vida e têm direito a ser do jeito que quiserem. Da mesma maneira, se o civilizado quer ter casa, carro, apartamento, é problema do civilizado. O outro povo não quer. Portanto, ele tem o mesmo direito e deve ser respeitado. Além do que, todo mundo civilizado está baseado no filósofo John Locke. O que ele disse e o que propôs? Que o primeiro que chega é o dono. Quando se chegou aqui em 1500, 1492, a primeira ação que se tinha, assim que se instalavam no Novo Mundo, era trazer um cartório. A primeira providência era trazer cartórios para cá. A primeira ação era instalar aqui, no Novo Mundo, e em qualquer lugar onde conseguissem dominar, cartórios para dar títulos de terra aos que chegassem em primeiro lugar. Até hoje é assim em todo o planeta Terra. O primeiro que chegou é o dono, vai ao cartório e registra no nome dele. Lembra o Velho Oeste? O Velho Oeste, o ouro da Califórnia e tudo aquilo lá? O mais importante era: eu cheguei primeiro. Eu sou o dono. Muito bem. Agora temos um problema. Quem chegou primeiro? Quando desembarcaram na América do Norte, existiam 500 tribos, 500 nações indígenas, 500 nações que já estavam de posse da terra, de posse do lugar. Eles só não tinham cartório, mas já tinham a posse da terra. Chegaram primeiro. Quando os cartórios chegaram, por exemplo, na América, o que era o correto, o certo?
emitir o título de posse para as tribos, para aquela nação indígena que já estava lá instalada no lugar, segundo a regrinha de Locke. O que aconteceu na prática? Os indígenas ganharam muitos presentes e entre eles, a história relata, cobertores infectados com o vírus da varíola. E assim eles foram entre várias formas dizimados, praticamente sobrou meia dúzia nas reservas. Onde ficou o direito de quem chegou primeiro? Isso é balela, é papo furado, é conversa mole, como se diz. Direito na prática é a força, é a lei da força. Simples se já há alguém instalado, a terra é dele. Não, não, não. Não, mas eu tenho mais armamento. Vou lá, dízimo todo mundo e sou o dono e acabou. Aí registro, eu cheguei aqui primeiro. Quer dizer, eu matei todos os que estavam aqui primeiro. Fui o primeiro a chegar aqui e matei todos. Portanto, a terra é minha. E registra lá no cartório, entendeu? Só não está escrito isso. Fui o primeiro que cheguei e matei todo mundo. Aqui. Mas está escrito que é o primeiro. Isto é o planeta Terra. Agora voltando. O parente está demorando a chegar. De noite. Que é preciso fazer? Confiar no todo. Estou desempregado. Que é preciso fazer? Confiar no todo. E assim por diante, qualquer que seja o problema. Confiança absoluta no todo. Mas como ter essa confiança absoluta no todo? E o problema volta lá atrás. Voltemos lá ao planeta. Um humanoide está em casa de noite e o parente ainda não chegou. E claro que naquele planeta distante, a criminalidade é total, certo? É evidente, é o normal. Por quê? Porque os negativos comandam todo aquele planeta. Só pode dar nisso. Alguém lá no planeta chega para aquela pessoa que está esperando o parente de noite e fala: confia em Deus. Qual é o pensamento da pessoa? Em qual? É lógico. É no povo do X, no povo do Y, no povo do Z? Evidente. Ela confia? Não, é. Claro que não. Uma imensa quantidade de hominídeos daquele planeta não confia, de jeito nenhum, porque sabe como é o povo Y, X e Z. Se há guerras ao longo dos milênios de um povo matando o outro, o povo do Deus X contra o povo do Deus Y, e eles se estraçalhando, os hominídeos que estão no planeta enxergam o quê? Que este povo X é capaz das maiores atrocidades contra o Y e vice-versa. Como se pode falar que aquele povo X é do bem? É do amor, da irmandade? Como aquela pessoa pode acreditar em um Deus benevolente, amoroso, que cuida de todas as suas criaturas antes, mesmo que elas se preocupem com o que precisam? Um Deus para quem todos os fios de cabelo da cabeça de cada ser estão contados e que sabe todas as necessidades antes que a pessoa sequer pense nelas. Como essa pessoa lá no planeta pode ter essa concepção de um Deus de amor, se tudo que os habitantes conhecem é que o astronauta X mandou matar, mandou fazer algo, etc., e o astronauta Y e o astronauta Z, e assim por diante? É o que eles conhecem. Se formos àquela ilha no Pacífico conversar com os nativos e falarmos: olhem, o seu Deus é de amor, eles vão dizer: você está brincando, você está brincando. O meu Deus tem uma bomba atômica. Nós vimos a bomba atômica. Pulverizar quer dizer dissolver uma ilha. Cogumelo de 20 quilômetros de altitude, de altura. Eles responderam: amigo, vá embora. Saia com esse papo daqui porque você não tem a menor chance. Nós temos bomba. É o mesmo. Problema, é o mesmo. Então todo problema em última instância se resume nesse conceito, nessa concepção da existência de um único Deus e da aceitação dele, quer dizer, a aceitação da pessoa em relação ao todo. Este é o único problema que existe. Em última instância, não é mesmo? Há problemas de emprego, problemas de tudo. São as camadas, demonstra a parte de cima, a sobrevivência material da pessoa. Vai descendo os problemas, a complexidade vai aumentando. Chega na base de tudo o famoso paradigma, sistema de crenças. Quando se diz, o seu sistema de crenças está gerando esta carência na sua vida. Quais são as crenças que você tem? Ai, eu não tenho crença negativa nenhuma. É isso que se ouve. Não, eu não tenho nada disso. Eu só penso positivamente. Pronto. Qualquer terapeuta no planeta Terra precisa gastar horas e horas e horas, meses e anos questionando para puxar o fiozinho da meada e falar: amigo, será que esta atitude tal não significa que você tem uma crença coerente com ela e que ela é o efeito da crença X que você tem e por isso está gerando esta situação na sua vida?
Bom, você sabe isso leva anos às vezes. E às vezes, nunca se resolve porque a pessoa nega por todas as formas, que tenha sequer uma crença negativa ou de carência ou de rejeição, e que ela esteja criando aquela realidade. A primeira concepção que o hominídeo tem lá no planeta é de que a realidade é criada pelo Deus X e pelo Y e pelo Z, etc. Como aquele hominídeo pode pensar que ele cria a própria realidade? Imagine explicar mecânica quântica para um hominídeo lá no planeta. O tamanho dessa dificuldade de mostrar a ele que é ele com seu sistema de crenças que está criando a realidade na sua vida. Não é exatamente isso? Pense o seguinte, o povo do X, lá no planeta, acredita no X. O sistema de crenças do povo X é acreditar no astronauta X. Qual é a realidade que o povo X criou? O coletivo do X é a realidade deles. É óbvio, todas aquelas pessoas lá acreditam. Sistema de crenças paradigma, X é que está com a razão. O Y está errado. O X é o nosso e ele está certo. O povo do Y pensa a mesma coisa, que o Y está certo, e assim por diante. Portanto, a realidade tanto individual quanto coletiva daquele povo X é consequência direta de acreditar no X e o outro no Y, Z e assim sucessivamente. É inevitável. Isso não é um sistema de crenças? Claro que é. É o que eles acreditam. Eles acreditam no X, o outro acredita no Y, etc. Se um terapeuta chegar àquele planeta e questionar isso, adivinhem o que acontece? A mesma coisa, certo? Assim, todo terapeuta praticamente lá no planeta longe, precisa pisar em ovos e fazer perguntas indiretas desse tipo, que nós estamos comentando. Será que não há alguma crença que está gerando? Analise bem a sua história, tudo que você ouviu, estudou ou escutou. Será que não existe alguma crença negativa que está criando toda esta situação problemática? Problemas e mais problemas, e dor. Sofrimento, carência, etc. Tudo isso advindo deles acreditarem no astronauta X, o outro no Y, o outro no Z, e assim por diante. Quando tudo isso se resolve? Quando entenderem e acreditarem, entenderem, perceberem, aceitarem que existe um único Deus no universo, o todo. Porque é muito complicado entender essa terminologia, como já ficou consagrado popularmente que há o Deus X, lá no planeta, o Deus Y e assim por diante. Quando se fala a terminologia Deus, a ideia é de algo parecido com o X, Y, Z. É difícil passar o conceito desta forma. Por isso que trocar o nome, trocar é pedagogicamente interessante. Quando se fala o todo, é algo abrangente. Não é mais a parte, não é mais uma particularidade. É o todo. Deixa de haver essa conotação de X, Y, Z. Esta é a questão. Este é o problema, o único problema, a única coisa que a pessoa precisa entender e aceitar. Aceitar que o todo existe e aceitar viver de acordo com a vontade do todo. E aí a coisa complicou, não é? E pessoa que disse, ela não recitaria a oração porque não sabe o que Deus quer para ela? Ela não vai dar uma carta branca para ele, porque não sabe se o objetivo dele e o mesmo que ela quer dizer, os interesses particulares dela podem não ser a vontade do todo ou de Deus. Ela não reza, não ora, porque o risco é grande. Ela não dá um cheque em branco, não. Assina contrato em branco, nada disso. Encontrou-se, ao longo desses anos de atendimento, várias pessoas que falam a mesma coisa, que não faziam nenhuma oração desse tipo porque não confiavam que os interesses ou a vontade, o objetivo de Deus, coincidisse com o delas. Agora, só pode existir um tipo de raciocínio assim. Logicamente, se a pessoa não acredita na existência da centelha divina, ela só pode pensar que o X é alguém lá naquele monte, castelo, santuário, seja lá o nome que eles dão naquele planeta, e o hominídeo é um sujeito aqui fora. Então, o X está lá longe e eu aqui separados. Não existe conexão, não existe ligação alguma. Essa concepção da realidade é muito confortável. É muito cômodo para quem pensa dessa forma, porque não existe vínculo, não existe conexão, não existe ligação alguma. É por isso que a mecânica quântica é rejeitada naquele planeta. Da mesma forma, porque não pode ter conexão com nada. A pessoa sabe que o X tem os seus próprios interesses e que não coincide com os dela. Porque ela conhece a história do X, dos filhos do X e dos netinhos, da família do X, etc.
Ela conhece a história e diz: não, não. Eles pensam de um jeito e eu penso de outro. Não vou fazer nenhuma oração para ele, nenhum pedido. Quando se pensa dessa forma, está implícito que o conceito de Deus dessa pessoa não é o todo. Não é o todo. É. Por isso que é difícil mudar a concepção para que se aceite o todo. Deuses particulares é muito fácil porque não implica, em mudança interior real, aceitar a centelha divina dentro de si que é uma parte do todo. Isto é o que se pretende quando se diz: amigo, pense em melhorar. O melhorar que falamos é a aceitação da centelha divina. É a percepção da centelha divina. É deixar a centelha assumir o controle da sua vida. Isso é o melhorar, evoluir, crescer. Toda vez que se coloca que com a transferência da informação a pessoa cresce sem parar, é isso que se está falando. Não é óbvio. Não, não é. Quantas vezes nas 60 palestras gravadas, não foi citado o mestre ou versículos da vida do mestre? Quantas vezes? É só pesquisar. Assistam, leiam. E anotem. É o óbvio. Durante todo o tempo do trabalho, toda referência foi, e é o mestre. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. Só não percebe quem não quer ver ou quem está na negação. É, o óbvio. Está mais do que claramente falado N vezes N. Por quê? A única solução que existe é esta que estamos explicando hoje. Se não mudar a concepção da divindade para a aceitação do todo e a aceitação da centelha divina. Se o todo é Deus e se Deus é o todo, é óbvio que está em todas as partes. Lembra o todo e a parte? Está presente em todas as partes. O termo onipresente não quer dizer isso. E agora? Agora como se diz? Checkmate. Onipresente quer dizer presente em tudo. Muito tempo atrás, na década de 60, foi feito um filme sobre os tempos bíblicos. No início do cristianismo, havia o sujeito que já tinha se tornado cristão e havia também o que ainda não conhecia a Boa Nova. Os dois estavam sentados no banco, conversando. O que ainda não sabia falou sobre esse conceito e disse: você advoga que Deus está em todos os lugares? Outro respondeu: sim, é exatamente isso. O primeiro disse: bom, então ele está embaixo da sola dos meus pés? Esse é o raciocínio, percebe? Esse é o raciocínio do melhorar comprando celular. Não passou pela cabeça do primeiro conversando: epa, se ele está em todos os lugares, ele está dentro de mim, dentro, no meu coração, na minha mente? Não, ele disse, então, ele está debaixo dos meus pés. Por isso é difícil falar de mecânica quântica. Quando se fala mecânica quântica é exatamente isso, chega-se, inevitavelmente, à concepção do todo como tudo que existe. E como tudo que existe, os negativos têm este tipo de raciocínio. Estou sentado em cima dele. Não passa pela cabeça que a questão não é estar sentado, mas sim que ele é tudo. Você não está sentado em cima dele, porque ele é você. É a cadeira, é o assento, é a mesa, é o copo, é o ar, o universo inteiro, tudo. Portanto, não existe em cima, embaixo, dentro, fora, sentado. Não existe nada disso. O salto quântico de consciência é entender que está dentro de si. Muitas pessoas pensam: eu preciso melhorar. Vou trocar de carro. Vou comprar um celular novo. E quando consegue comprar o celular, trocar de carro, etc., o que acontece? Fica feliz por um tempo, mas fica feliz. Estou melhorando. Essa melhora é parcial, temporária, puramente um efeito não. É a causa. A causa é gerada pela centelha. A centelha não tem nenhum problema, dificuldade de gerar tudo aquilo que você precisa. Porque senão tem celular em um dia e no outro já não tem. Pronto, começa a reclamação de novo. Preciso melhorar. Preciso de outro celular. E assim por diante. Tudo que é externo vai, some, desaparece, perde, porque a criação é intrínseca. É a centelha que cria. Quando a pessoa aceita a centelha e deixa a centelha comandar sua vida, ela passa a cocriar a realidade. Agora, cocriar a realidade é muito importante que se entenda isso, porque senão é possível pensar assim, não. Só existo eu. E agora todo mundo se submete. Quer dizer, a mesma história do X, Y, Z, existe o co-criador vizinho da frente, o co-criador vizinho do lado direito, o co-criador da esquerda, e assim por diante. E existem os interesses conflitantes de todos esses egos. Vide planeta Terra. Mas isso não é a centelha divina, e sim ego, ego. Quando um tem que matar e tomar as coisas do outro, isso é ego. Não é a centelha. Quando existe a centelha, ninguém pensa em tomar
Nada de ninguém porque ninguém mais está preocupado com as questões materiais da existência. Se você é um co-criador, como ficará preocupado com casa, carro, apartamento, barco, avião, Camaro, boi? Como? Isso é preocupação de ego. Quem é co-criador, co-cria tudo o que é necessário. E um co-criador não precisa de casa, carro, apartamento, etc. Ele já ultrapassou esse patamar. Ele pode ter tudo isso, usar tudo, mas não precisa de nada disso. Lembrem-se de um versículo que diz: estar no mundo é uma coisa e ser do mundo é outra coisa. O co-criador está no mundo, ele não é do mundo. É radicalmente diferente o oposto, estar no mundo. O co-criador está encarnado e para estar encarnado, ele precisa de roupa, comida, uma casa, transporte? Sem problema, ele cocria tudo isso. Mas o objetivo dele não é este. Isso é ferramenta para ele poder se movimentar no mundo dos encarnados, só isso. É uma ferramenta, é um veículo. Isto aqui, carne, pele, ossos, cabeça, tronco e membros. É veículo para que possa trafegar no mundo dos encarnados biológicos. Agora é preciso ter muito cuidado com o pensamento politicamente correto de que a estratégia, a tática, se eu aceitar a centelha posso conseguir casa, carro, apartamento. Vou mudar a minha forma de pensar. Não vai acontecer nada. Pensar não cria nada, lembra? Se a pessoa não sentir, não. Sentir-se uno com a centelha em conexão não significa nada. Não cocria nada. Então falar, escrever da centelha ou sobre ela e ter como resultado zero prova que é puro intelecto porque é preciso incorporar a centelha na vida diária na prática. Não é algo teórico, é prático. Se não mudar a vida prática da pessoa, essa mentalidade, essa mudança não muda coisa alguma. É isso que se fala quando a pessoa deu o salto. O salto quântico estava em um nível, desapareceu e apareceu num nível superior e não trafegou pelo meio do caminho, sumiu e reapareceu. Não vivenciava a centelha, agora vivência a centelha. A mudança é absoluta e radical. Antes estava preocupada com casa, carro, apartamento. Agora não está mais preocupada com isso. E tem, ou não tem. Não está nem um pouco preocupada com isso. Lembra-se do Gandhi? Lembra do ashram? Um lençol, pronto, está resolvido. Há outro detalhe em que se pensa bastante. É que a vida do ser que incorporou a centelha seja chata. Lembram-se daquele garoto que disse ao meu cliente: e depois que evoluir, faz o que na vida? Ajuda os outros? Aí que chato. Essa é uma concepção generalizada também de que todo ser que evoluiu e faz o bem tem uma vida chata. É a tal história do não entendimento e do não sentir. É lógico, a alegria de servir a Deus. Foi falado aqui na semana passada da alegria de servir a Deus. Só sente quem está fazendo isso, servindo. Quem não está servindo não tem a menor ideia do que seja isso. Sem vivenciar é puro achômetro. É puro intelecto. É puro ego. É puro chute-chutômetro. Não tem a menor ideia do que significa isso porque não tem vivência. Ai, mas essas pessoas não fazem isso, não fazem aquilo, deve ser muito chata essa vida. Estão olhando só o lado material e julgando pelo paradigma que tem, pelo seu sistema de crenças e que está totalmente fora da realidade. Porque você só pode julgar-se, entrar de posse de toda a informação sobre aquele fato, item, ser. Por isso que, lembram que foi dito, não julgueis. Por isso, não julgueis porque não tendes toda a informação. Sem ter toda a informação como você pode julgar? Essa história de achar que é uma chatice a vida do povo, que evolui, que faz o bem e trabalha para o cordeiro é uma total ignorância no bom sentido de ignorar a informação. Quem fala assim não sabe do que está dizendo porque se vivenciasse saberia e mudaria. Grande parte dos seres que optam pelo lado contrário à luz tem essa visão deturpada da realidade. Eles não sabem o que é ter a alegria divina, porque aquele que está unificado, que tem a centelha comandando sua vida, sente a alegria divina. Isso é inexprimível. É como os taoístas dizem. Não dá para explicar o tão. Você precisa vivenciar o tão para poder saber o que é o tão, porque não temos como explicar. E exatamente isso é o que Buda falava, só vivenciando e você sabe a realidade daquilo. Portanto, é uma grande bobagem e perda de tempo julgar, e um atraso na vida da pessoa, julgar que os que estão trabalhando pela luz têm uma vida chata. Para terminar, pensem só o seguinte, usando a lógica deles, a coisa mais importante que existe é o poder
E há a outra regrinha que é óbvia e é verdadeira também: conhecimento é poder, sem dúvida. Agora perguntinha: quem tem mais conhecimento? As pessoas contra a luz ou as pessoas da luz?